O Plantão da Cidade recebe agora uma convidada ilustre, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do PRTB, a terceira autoridade mais importante da cidade. Primeiro veio o prefeito, depois o vice-prefeito e a presidente da Câmara Municipal. Ela é vereadora de primeiro mandato e assumiu no dia 1º de janeiro de 2019 a presidência da Câmara. E curiosamente, se não me falha a memória, a vereadora Nelly Aquino é a primeira presidente ou o primeiro presidente de primeiro mandato a assumir, né, esse cargo tão importante na Câmara Municipal. Vamos fazer com ela agora aqui no Plantão da Cidade um balanço sobre os trabalhos da Câmara em 2019, as perspectivas para 2020. Primeiro, boa tarde para a senhora, prazer recebê-la aqui no Plantão. Boa tarde, meu querido, boa tarde a todos os ouvintes, o prazer é todo meu. Vereadora, além de ser a primeira, como eu falei, se não me falha a memória, presidente ou o primeiro presidente de primeiro mandato a assumir o comando da casa, é apenas a segunda mulher a assumir a presidência. A primeira foi Luzia Ferreira, na época do prefeito Márcio Lacerda. Mas, vereadora Nelly Aquino, infelizmente, o que mais chamou a atenção na Câmara Municipal no ano de 2019 foram as cassações de 2 vereadores. As primeiras cassações da história do Legislativo de Belo Horizonte. Primeiro do vereador Cláudio Duarte, acusado de fazer rachadinha, né, cobrar de seus assessores parte dos salários, devolução de parte dos salários, e depois o ex-presidente Wellington Magalhães foi cassado, várias acusações de ter comandado na época de presidente um esquema de desvio de dinheiro de publicidade, andar de tornozeleira eletrônica na Câmara Municipal, ameaças a vereadores, tráfico de influência, enfim. A senhora, ao mesmo tempo, o plenário trabalhou bastante. A senhora acha que diante dessas cassações foi um ano negativo para a Câmara ou não? Bem, eu acho que a Câmara hoje age de acordo com o que as ruas cobram. Em 83 anos, nós nunca tínhamos um processo de cassação até o fim que realmente efetuasse a cassação de um vereador. Fica comprovado hoje que o vereador não está acima da lei, todos nós devemos ser investigados, todos nós temos que ser acompanhados o tempo todo, e caso o colegiado é soberano, e caso o colegiado decida, havendo a necessidade, realmente tem que ser cassado. É uma pauta pesada, é uma pauta que traz marcas em todos que estão aqui, principalmente nos colegas, porque quando nós ganhamos a eleição para vereador, nós ganhamos para cuidar da cidade, para cuidar dos belo-horizontinos. Nós não, ninguém vem para a Câmara com o intuito de perseguir ou querer atrapalhar o trabalho do colega. A gente vem para somar e para trabalhar unido para o crescimento da cidade. Porém, eu acho que a Câmara Municipal mostrou hoje que trilha novos caminhos, mostrou ao longo desse ano que trilha novos caminhos. E que o correto permanece, e aquilo que a cidade e o colegiado achar que não é correto, realmente vai dar licença do espaço de liderança, do espaço de comando da capital. Então a senhora acha que, na verdade, foi um ano positivo, tendo em vista que o que os vereadores entenderam que estava errado foi retirado? Sim, acredito que a Câmara ouviu o que a rua pediu. Então, a voz do eleitor está sendo ouvida dentro da Câmara Municipal, e é isso que tem que prevalecer. Foi um ano muito pesado em relação a esses 2 processos de cassação, e na época da cassação do vereador Cláudio Duarte, a senhora inclusive foi ameaçada, vídeos circularam, ameaças à sua família, ao seu marido, ao seu filho de 6 anos de idade. A senhora precisou que a sua segurança fosse reforçada. Houve, né, um temor da senhora naquela época. Como é que está hoje? A senhora ainda anda com escolta ou não? Ainda teme? Ainda recebe ameaças? Bem, quem ocupa um cargo como esse tem que ter coragem e determinação. Tem que manter longe o medo, né? Recebi muitas ameaças. Meu filho, a polícia considerou intimidação, mas para mim intimidação e ameaça é a mesma coisa. E perseguem o meu marido, perseguem a minha família. Estou sofrendo diversas retaliações até hoje, com fake news rodando nas redes, impulsionam, entram com processos. Na verdade, existe toda uma estrutura para realmente retaliar as tomadas de decisão. Mas não me arrependo em momento algum, eu acho que eu tenho que cumprir o meu papel. Essas ameaças, então, foram pelo fato da senhora abrir e dar andamento aos processos de cassação? Sim, as retaliações vêm não contra a Nelly, mas contra a presidente da Câmara.
Agora, em relação a projetos, houve muitas discussões, mas principalmente em relação ao projeto Escola Sem Partido. A pauta da Câmara ficou travada quase 2 meses por causa da votação desse projeto. E foi votado em primeiro turno. A senhora acha que foi esse travamento de pauta, essa polêmica toda, parte do processo democrático ou foi a ideologia acima do interesse da cidade? Ideologia deste campo e daquele outro campo que defende e outro que é contra o projeto Escola Sem Partido? O Escola Sem Partido é uma discussão ainda muito ampla dentro da sociedade. Eu acho que a Câmara reflete aquilo que está nas ruas, porque nós temos aqui representantes de todas as áreas. E quando se fala em escola sem partido, em qualquer espaço, dá uma discussão realmente mais aguerrida, não só aqui dentro da Câmara Municipal. Mas aqui é o melhor espaço de se discutir. E o travamento são as ferramentas que realmente a democracia dá para serem utilizadas. Mas a senhora acha que a ideologia falou mais alto aqui nesse ponto ou não? Foi democrático? Foi um processo democrático mesmo? Foi democrático e são pautas que trazem nervos mais acirrados, mas que têm que ser discutidos, porque a sociedade também quer discutir essas pautas.